Olá, vou apresentar o nosso estudo chamado Parâmetros Salivares associados à cárie dentária em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, um estudo transversal, que tem como autoras eu, Rafaela Cristina, Joana Rodrigues Silva, Luiz Pedrosa Salles e Naileda Mé Teixeira. Então, meu trabalho ele tem como foco pacientes com diabetes mellitus, que ao longo da discussão eu vou chamar de DM. E o que é o diabetes mellitus? É uma desordem metabólica que é caracterizada pela hiperglicemia. Então, vários estudos têm relatado que a DM ela pode causar alterações a nível bucal também, como, por exemplo, alterações no fluxo salivar, modificação no pH salivar, modificações nos componentes salivares e comprometimento da capacidade de tampão. Então, quais possíveis impactos essas alterações elas podem causar na saúde oral? Podem causar degradação do sistema dos tecidos conjuntivos, incluindo os periodontais. Também, quando se tem um fluxo salivar alterado, podemos ter funções salivares comprometidas. Também, com a diminuição do fluxo salivar, pode haver aumento da concentração de glicose nos fios bucais, podendo favorecer proliferações de micro-organismos fermentadores que podem utilizar essa glicose salivar como fonte de energia, liberando-se mais ácido na boca, o que pode levar pacientes diabéticos a ter maior risco de desenvolver cárie, além de tornar um ambiente inóspito para bactérias protetoras da boca devido à acidez. Então, depois de expor as possíveis relações entre os parâmetros salivares com o risco de cárie, o que os estudos recentes nos dizem? Uma revisão do nosso grupo de pesquisa, ela avaliou a relação da DM com a cárie em pacientes adultos e constatou que indivíduos com DM, eles apresentam maior número de dentes afetados por cárie coronária e radicular quando pareados a não DM. Eles também constataram que DM tem 3 vezes mais chance de apresentar cárie radicular do que não DM, e que indivíduos com DM não controladas, eles têm mais lesões de cárie quando comparados aos DM controlado. Então, a gente pode ver que há uma relação da diabetes mellitus com a cárie, e a gente precisa estudar quais alterações devem estar causando esse agravo, para a gente ter um melhor manejo desses pacientes e ajudar que eles envelheçam com qualidade de vida e com os dentes em boca. O objetivo do nosso estudo é comparar os parâmetros salivares e a ocorrência de cárie em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e pacientes sem diabetes mellitus tipo 2 e estudar o impacto do controle glicêmico inadequado na saliva e na prevalência de cárie. Nossa estratégia PECOS ficou assim: a nossa população adultos com e sem diabetes mellitus tipo 2, a exposição pessoas com alterações dos parâmetros salivares, o comparativo pessoas sem alterações desses parâmetros salivares, o nosso desfecho doença cárie, tanto cárie coronária ativa como radicular, e o desenho do nosso estudo do tipo transversal. A nossa pergunta de pesquisa ficou: parâmetros salivares alterados em indivíduos com DM estão associados à cárie? Então, para guiar nosso estudo, a gente utilizou o checklist Strobe. A nossa amostra ela foi composta por 54 indivíduos, sendo 35 controle e 19 do grupo DM2. Esses indivíduos eles foram classificados de acordo com o controle metabólico em controlados e não controlados. Dos parâmetros examinados foi cárie coronária ativa e radicular, pH salivar, fluxo salivar, capacidade de tampão e amilase salivar. Os critérios de exclusão: indivíduos com DM tipo 1, também que tivessem complicações com morbidades graves, pacientes transplantados, pacientes com história positiva de epilepsia, com a presença de condições sistêmicas que podem influenciar na fisiologia da glândula salivar. Então, os exames clínicos eles foram realizados por examinadores previamente calibrados. Para avaliação de cárie, a gente utilizou o critério NIVAD. Em relação à cialometria e coleta de saliva, a gente realizou essa coleta no período da manhã, de 8 às 10, respeitando 2 horas de jejum antes do procedimento de coleta. A duração da coleta foi de 5 minutos. Em relação ao fluxo em repouso, a gente coletou através do fluxo passivo em repouso. A saliva total estimulada foi coletada por expectoração após estimulação com dispositivo de silicone durante 1 minuto. O pH foi avaliado utilizando tiras indicadoras de pH. A amilase salivar, a gente utilizou o kit da LabTest de amilase adaptado para a saliva para avaliar. Aqui a gente tem uma tabela com as características gerais da amostra de acordo com a prevalência de cárie radicular e coronária. A gente pode observar que a média de triglicerídeos ali foi maior nos indivíduos sem cárie coronária ativa quando comparados com cárie coronária. E o HDL também foi menor nessas pessoas. Aqui demonstrando detalhadamente que não há uma correlação da capacidade de tampão e fiabilidade com a extensão de cárie. Então, como que a gente não encontrou uma maior prevalência de cárie coronária em nosso estudo, sendo que em diversos estudos relatam que há essa diferença? É que no nosso estudo a gente considerou apenas as lesões de cárie ativa, excluindo qualquer experiência anterior de cárie. A gente deve concordar que se eu incluo dentes perdidos ou obturados em minha avaliação, eu não posso afirmar que esses dentes foram perdidos necessariamente por cárie. Pode ter sido por doença periodontal, pode ter sido por trauma. Também, quando eu incluo na minha avaliação dentes restaurados, eu não posso, em um estudo transversal, afirmar que esses dentes eles foram restaurados em decorrência da cárie após o paciente ser diagnosticado com diabetes. Ou seja, de acordo com a revisão citada de anteriormente, a maioria dos estudos que incluem esses componentes na avaliação, eles estão superestimando a relação da cárie com DM. E o nosso estudo também ele corroborou com a revisão já citada, que diz que o grupo DM e controle, eles apresentam prevalência de cárie coronária semelhantes. Na análise dos níveis de lipídios no sangue, os resultados encontrados em relação à cárie coronária, ele pode estar relacionado à ingestão de gordura saturada em indivíduos sem cárie. Aqui, mostrando outra parte importante da tabela 1, a gente observa que quase todos os indivíduos com cárie radicular, eles eram diabéticos, mostrando uma relação significativa entre o diabetes e a cárie radicular. E observando a média de idade dessas pessoas com cárie radicular, elas eram significantemente mais velhas que
que sem cárie radicular. Então, aqui também o nosso estudo ele concorda com a revisão de Lima, que concluiu que indivíduos com DM eles têm 3 vezes mais chance de ter cárie radicular do que no DM. Uma explicação para esses resultados seria que, com o avançar da idade, as superfícies radiculares elas podem ser expostas devido a doenças periodontais ou instrumentação mecânica durante o alisamento radicular, facilitando o desenvolvimento de lesões nessa região. Além disso, a superfície da raiz ela é mais susceptível à desmineralização do que a superfície coronal, o que pode ter favorecido um maior desenvolvimento de lesões na região radicular do que na região coronal. Em relação a ter observado pessoas com maior número de lesões de cáries, elas serem idosas, pode ser resultado de um efeito cumulativo das lesões de cárie ao longo dos anos de vida. Aqui nessa tabela a gente observa que as médias do fluxo salivar não estimulado foram menores nos indivíduos com DM não controlado, sugerindo que a regulação metabólica ela pode influenciar na produção da saliva. Mas, curiosamente, essa relação ela não foi observada para o fluxo salivar estimulado, sugerindo que a estimulação, ela possa ter tido um efeito no desempenho dessas glândulas salivares, e isso pode sugerir uma razoabilidade para usar a estimulação mecânica das glândulas salivares como tratamento para hipossalivação em diabéticos. Aqui nessa tabela a gente exibe um modelo de regressão binominal negativa para extensão de cárie radicular. Podemos observar ali que indivíduos com diabetes ele tem um risco 2,79 vezes maior de apresentar aumento da extensão de cárie radicular quando comparado a não diabéticos. Quando a gente ajusta para o controle glicêmico e fluxo não estimulado, esse número ele reduz para 2,71, e quando a gente ajusta para a idade e fluxo não estimulado, reduz para 2,25, ali no modelo 2. A gente vê que aqui confirma que a idade ela pode ser importante e explicou maior número de lesões de cárie no grupo DM, mas não afastou ali a significância da presença do diabetes. Isso significa que mesmo com o ajuste dessas variáveis, o fato da pessoa ter diabetes ainda explica parte do aumento do número de lesões radicular, e essa análise é importante porque sem ela a gente tenderia a explicar as lesões de cárie associando ao controle metabólico. E aqui a gente vê que ela não explica esse fato sozinho, isoladamente. Embora a média de pH salivar não tenha diferido significantemente em relação à prevalência de cárie radicular, a gente observa alguma significância aqui no modelo de regressão não ajustado, mas que depois foi perdida após o ajuste do modelo para controle glicêmico e fluxo salivar não estimulado. Outra observação importante é que a maioria dos estudos sobre diabetes e cárie sugere que o fluxo salivar reduzido aumentaria o risco de cárie devido ao efeito protetor reduzido da saliva nos dentes. Só que aqui a gente mostrou que no nosso estudo essa associação não pode ser feita. Como conclusão, em nosso estudo, parâmetros salivares com redução do fluxo salivar não estimulado, eles não explicam por si só o número maior de lesões de cárie radicular em pacientes com DM2. Mais fatores estão envolvidos para explicar o risco aumentado de cárie radicular nesses pacientes, e essa associação deve ser avaliada longitudinalmente. Obrigada.